Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 26, intitulado Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Eu considero esse um capítulo profundamente instrutivo, orientador, a respeito da prática da mediunidade. Mas eu gostaria que nós também pensássemos na mediunidade como essa oportunidade que todos nós temos de sermos instrumentos de bem-estar, de consolo a todas aquelas pessoas que nos rodeiam e que muitas vezes chegam até nós, independente de estarmos numa casa espírita como a nossa, não é? Então, até porque, se nós formos pensar no conceito de mediunidade, todos somos médiuns, não é? Esta sensibilidade de estar em contato com o plano espiritual, isso é uma característica humana. Todos têm, em maior ou menor grau, esta capacidade de entrar em contato com a espiritualidade. Mas, então, neste sentido, todos nós podemos ser mediadores de bons pensamentos, podemos ser mediadores de consolo, que na verdade é o grande objetivo da mediunidade, como Kardec vai nos contar nesse capítulo. Mas para nós começarmos, por que Kardec dá esse título? Porque ele se baseia exatamente numa fala de Jesus, que está lá em Mateus. Ele é uma fala em que Jesus diz, ele está orientando ali os seus discípulos: restituir a saúde, devolver a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes. E aqui é muito importante a gente entender algumas coisas, não é? A restituição da saúde, quando a gente vem receber um passe, a gente recebe energias, dependendo do tipo de passe, não é? Se for um passe magnético, são energias únicas exclusivamente do médium. Mas se for um passe num trabalho de tratamento, aquelas energias são as energias do plano espiritual que estão sendo ali dirigidas a nós, e isso ajuda o nosso reequilíbrio, a restituição da nossa saúde. Então, na verdade, o médium, ele é só um instrumento através do qual essas energias vão ser direcionadas, mas não é dele. Tá? Que a gente comece a entender a questão do receber gratuitamente. Sabemos também que a restituição da saúde vai depender muito de cada um de nós, de como nós mesmos cuidamos da nossa saúde, não apenas física, mas mental, que tipo de pensamentos alimentamos, de sentimentos, porque isso tudo vai interferir na qualidade da nossa saúde. Ressuscitai os mortos. Nós sabemos, e aí, que isso é uma coisa um tanto quanto complexa, não é? Porque nós sabemos que a partir do momento em que há morte física, aquele corpo já não tem mais como voltar à vida. Mas a gente pode pensar nisso do ponto de vista figurado. Quantas pessoas chegam até nós desanimados, desesperançados, desiludidos, desesperados, e que uma palavra, um gesto, um abraço pode devolver uma certa ideia de que sim, pode ter uma luz no fim do túnel, de que sim, é possível talvez as coisas serem diferentes. E tudo isso está ao nosso alcance, tudo isso todos nós somos capazes de fazer, não é? Expulsai os demônios, que é uma linguagem figurada, que se refere ao trabalho de desobsessão, de encaminhamento daqueles irmãozinhos que muitas vezes teimam em ficar do nosso lado, porque a gente também facilita com a forma que a gente pensa, com a forma que a gente age, entra em sintonia, não é? Muitas vezes porque também temos lá os compromissos que não, ainda estão em aberto, enfim.
Jesus nesta fala se refere a este dom, a essa capacidade que todos nós temos, como eu disse, em maior ou menor grau, mas que precisa de estudo, que precisa de dedicação para ser desenvolvida, mas que é esse dom que todos nós temos de auxiliar. Então, assim, uma coisa que é muito clara nesse capítulo é qual que é o objetivo, então, de nós termos essas habilidades, esses dons? Alívio aos que sofrem, divulgar a fé, entendendo fé como confiança, e sem dúvida nenhuma, embora Kardec não se aprofunde nisso, mas no próprio Evangelho, no livro dos Médiuns, nós sabemos que a prática da mediunidade, o primeiro beneficiado é o próprio médium, porque vai exigir, não é, dessas pessoas que se propõem a ter esse contato com o plano espiritual, essa troca, uma revisão íntima. Mediunidade com Jesus é sinônimo de humildade, não é? De estarmos o tempo todo alertas em relação às nossas intenções. Mediunidade com Jesus é serviço, é compromisso, é missão. Então, não faria sentido nenhum a gente, né, se os aqui que têm mediunidade, ou que estão estudando, desenvolvendo mediunidade, estivessem fazendo isso para cobrar, para transformar isso numa profissão. O objetivo, de forma nenhuma, é este. Não é? Até porque, como eu disse, é uma faculdade, uma característica humana. Não é? Então, assim, por que Deus daria um dom, uma habilidade para todos os seres humanos, né? Claro, para uns mais, outros menos, porque vai depender de como cada um de nós também, né, a nossa história e o quanto isso pode beneficiar o nosso próprio desenvolvimento. Mas por que ele daria uma coisa para daí a gente fazer um uso material disso, né? Vocês podem até me questionar, pô, Bia, mas tem gente que tem habilidade para uma coisa, não tem para outra, por isso que tem tantas profissões diferentes. Mas nas profissões é natural até que a gente pague, porque é um conhecimento que não é todo mundo que tem e que não está relacionado às questões do espírito. Embora através da profissão nós possamos também desenvolver grandes missões, né? Mas aqui especificamente a gente está falando dessa relação com o plano espiritual. E nesse sentido faz menos sentido ainda a gente imaginar, por exemplo, pagar por preces. Ai, olha, eu vou lá em tal lugar, né? Porque eles fazem, tem uma reza forte, e a gente, né? A gente dá uma quantia lá para ela vai, e ela garante que nós, e a gente vê, né, gente, às vezes nos posts, né? Traga o seu amor em uma semana, né? Eu acho assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, que poder essa criatura tem, né? Que ela tem um poder que às vezes até quando a gente pede para Deus ele não dá conta, ela dá. Então, assim, que tipo de pensamento é esse? Isso é mercantilizar, fazer comércio das coisas espirituais. E a gente que conhece, né, dentro da doutrina espírita, como que funciona essa relação com o plano espiritual, como que a gente pode garantir que essa pessoa, se ela tem essa intenção de viver das preces que ela faz, que realmente ela vai estar assessorada por bons espíritos, que realmente vão ajudar a pessoa por quem ela está orando, não é? Nós sabemos que o que não faltam são espíritos levianos, que gostam de, né, de fazer uma brincadeirinha de mau gosto, de enganar. Além do que, isenta a pessoa que está precisando de algo, né, e por isso que ela pediu para aquela pessoa orar para ela, isenta ela da responsabilidade de fazer esse movimento, de ir na direção, de conseguir aquilo que ela está buscando. Então, assim, tudo muito equivocado, essa união, essa junção entre espiritualidade e comércio, não é? Então, assim, os espíritos de luz,
O que são espíritos de luz? São espíritos que já entenderam a lei de amor. Jesus não resume todas as leis e os profetas. Eu sempre falo isso aqui, vocês devem até me achar uma chata, de tanto que eu repito isso quando eu estou aqui em cima. Amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos, como nós nos amamos. Ou seja, amar, amar, amar. O verbo amar é o único que está ali, amar é ação. O verbo é ação. Então, assim, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então, como é que a gente pode, não é, imaginar que espíritos que já entenderam e vivem o amor no seu cotidiano vão se aproximar de pessoas que acham que quanto mais elas receberem ou quanto mais elas pagarem, mais elas vão ter favores de Deus. E que Deus é esse, não é? Se ele é toda sabedoria, ele só é o criador do universo, tá, gente? Só pra gente lembrar. Então, acho que esse conhecimento ele deve ter um pouquinho, né? Porque ele só criou o universo, ele nos criou, tudo que tem no universo, obra divina. Aí ele vai falar, esse aqui me pagou mais. A Eliane, me deu assim uns trocadinhos a mais. Não, vou favorecer, né? O Rafa não, o Rafa deu só meia dúzia ali de moedinha. Não quero saber. Que sabedoria é essa? Não é? Não faz sentido nenhum. É por isto que Kardec coloca aqui nesse capítulo também uma passagem muito forte do período que Jesus esteve aqui conosco, que é dos vendilhões do templo, em que ele chega ali no templo, eu acho que estava perto da época da Páscoa, e estava aquela balbúrdia, né? Venda de cordeiro, venda de sei lá o que, incenso, sei lá o que mais que vendiam. E ele diz uma frase muito forte que eu vou me permitir ler aqui, né? Ele diz o seguinte: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, e todavia fizestes dela um covil de ladrões. Isso é uma fala forte do Cristo, deixando claro que com as coisas do Espírito não se comercializa. Não é quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, quanto mais as barganhas, né? Quanto maior é a barganha que eu faço. Sabe aquelas correntes que a gente recebe? Mande para 15 pessoas em 5 minutos, você vai ver o que acontece. Gente, nem racionalmente faz muito sentido isso, né? Então, esse é um capítulo que nos chama a atenção para, como é que nós estamos lidando com as questões da espiritualidade? Deus não vende bênçãos, Deus não vende perdão, não vende o reino dos céus. Isso é coisa lá da Idade Média, né? Que vendia lugar no céu. Quem podia pagar mais, né? Pagava ali para os grandes senhores da igreja e tinha lugar lá no céu garantido. Quantos depoimentos de espíritos, alguns inclusive, tem lá da rainha aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo falando, né, que quando ela chega lá do outro lado, ela vê pessoas que ela considerava como muito menos nobres, né, pessoas, cidadãos de segunda categoria, num patamar muito mais elevado do que ela. A gente sabe disso pelo depoimento dos próprios espíritos. Então, é fundamental que a gente entenda que mediunidade, não é um dom gratuito e, portanto, gratuitamente deve ser vivenciado, não é? Então, se os médiuns são os intérpretes dos espíritos, cujo objetivo é instruir as pessoas, mostrar o caminho do bem, incentivar a confiança na vida, como é que ele pode achar que, se ele receber por isso, espíritos, não é, bem intencionados vão estar ao lado dele? Porque, na verdade, né, gente, assim, dinheiro é bom? Eu sempre falo isso, claro que é, né? Nos permite ter uma vida mais tranquila, mais confortável, mas na hora das dores morais, tanto faz se a sua conta é mega recheada ou se ela nem conta você tem. O
que vai fazer a diferença é exatamente a maneira como cada um de nós vai encarar a dor. E quando nós temos esse entendimento espiritual de como as coisas funcionam, de que a vida não acaba aqui, de que existe uma lei chamada lei, não é, de ação e reação, ou causa e efeito, que todas as consequências, tudo que acontece tem uma causa. E essa causa geralmente está aqui, ó. Se não nessa encarnação, em outros, na forma da gente agir, na forma da gente pensar. Então, que nós nos lembremos disso, né? Os médiuns, a palavra já fala, ele é um mediador, ele está no meio. Aquela mensagem, aquele auxílio, não é dele. Dele é a boa vontade, a disposição de estar ali como um instrumento, não é? Até porque se não fosse assim, a gente poderia pensar que Deus permite só que o consolo, a luz, né, que esclarece, que dá suporte, poderia chegar só a alguns eleitos e não a todos. E isso é uma concepção muito humana, né? Imagina a gente querer notícias de um ente que já se foi. Eu fico imaginando, minha mãe já partiu há várias décadas, eu fico imaginando, né? Como que minha mãe se sentiria se eu chegasse para alguém e falasse, olha, eu te dou, sei lá, tudo que eu tenho para você conseguir uma mensagem da minha mãe. Que afeto, que ligação afetiva é essa? Não é? Então, assim, não seria um desrespeito com os nossos entes queridos a gente imaginar que por um bom preço a gente vai conseguir mensagem deles? O Chico falava, o telefone só toca de lá para cá, não é quando a gente quer, quando eles querem. Às vezes eles até querem, a gente não está pronto. Então, não é de forma alguma, não é, o dinheiro, mas é exatamente a sinceridade, o impulso do coração, como diz Kardec, que vai fazer com que a gente possa realmente ter uma prática mediúnica coerente com sermos cristãos, não é? Então, assim, para a gente ir encerrando, o que garante uma comunicação de bons espíritos? A humildade, como eu já coloquei, o devotamento. Eu faço, né, o devotamento e essa dedicação. Eu faço porque eu entendo o quanto isso é bonito, o quanto isso traz bem-estar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o trabalho no bem e do bem, para o bem, os primeiros beneficiados são aqueles que fazem. O bem-estar que gera, você vê uma pessoa que sorri, você vê uma criança que se sente acolhida. Quando você diz uma palavra de consolo e a pessoa até respira melhor. Os primeiros que se sentem beneficiados somos nós. Então, que a gente se lembre disso. E para encerrar de verdade, né, lembrar que a mediunidade, ela é uma faculdade, um dom, se quiserem, muito fugidio. Quando a gente abusa dele, muito provavelmente o que vai acontecer é que os bons espíritos vão se afastar e muitas vezes, inclusive, ele vai deixar de funcionar. A pessoa continua tendo aquela habilidade, mas ela não vai funcionar mais. Como um microfone que falhasse aqui o fio, ele vai continuar sendo um microfone, mas ele não vai mais captar o som. Porque, novamente, o objetivo do exercício, da troca com a espiritualidade não é outro senão trazer bem-estar, amorosidade, ampliação de conhecimento, abertura, para que a gente possa viver cada vez melhor. Isto é possível, mas depende, obviamente, de cada um de nós. E em relação à mediunidade não é diferente. Em relação à mediunidade de cura, isso ainda é mais sério, não é? Porque a gente está ali lidando com energias que não são do médium, não é ele que está curando. São os espíritos que estão ali disponíveis, né, e dispostos a auxiliar. Então, que com as coisas santas, divinas, sagradas, espirituais, nós nos lembremos. Não faz sentido nenhum a gente associar barganha, troca, materialidade. Essa era a reflexão da noite. Eu agradeço a atenção dos senhores
e nos convido agora a ouvirmos, não é, a mensagem do mentor, a quem damos as boas-vindas. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria, é com muita felicidade que mais uma vez eu me encontro nesta casa para podermos juntos estudarmos o Evangelho, ouvirmos as palavras boas que nos calam o coração, que nos traz uma forma diferente de pensar, de raciocinar, de querer compreender essas palavras, esses ensinamentos. Estamos numa casa espírita, a mediunidade aqui, ela acontece nos trabalhos da casa, aqueles que aqui estão no salão, todos, como diz nos livros espíritas, todos somos médios, todos nós temos a capacidade de manter contato com a espiritualidade. Estamos aqui no plano espiritual, sempre envolvendo a todos, com boas vibrações, com bons pensamentos, procurando elevar, se assim não estiverem, com os pensamentos mais saudáveis, com os pensamentos elevados, em sintonia com o bem, com a caridade. Essa é a mediunidade. O esforço vem de cada um de nós, de vocês, a instrução, as boas leituras, o bom comportamento, as boas práticas da caridade, em especial dentro do próprio lar, com aqueles entes queridos mais próximos. É onde vamos moldando a nossa conduta de espírita, de cristão, vamos dizer assim. Porque a mediunidade está em todos. Então não há religião. Não é porque somos espíritas que detemos, né, a comunicação, o intercâmbio espiritual. A mediunidade acontece quando o pensamento se eleva. Eu digo da mediunidade séria, aquela que é possível desenvolver um trabalho de caridade, de amor, em benefício de muitos, em benefício de pessoas que necessitam, seja hoje quem aqui veio procurar casa, está tendo uma perturbação momentânea, isso vai passar com certeza, porque a mediunidade é assim, captamos o problema, a situação do irmãozinho que aqui chega. Se há uma entidade, como foi falado aqui pela nossa irmã desencarnado, que tem uma perturbação, nós vamos conversar com esse espírito que está em desequilíbrio e vamos encaminhá-lo para um novo padrão vibratório. Então percebam, é também responsabilidade de vocês elevarem o pensamento, construir uma atmosfera de equilíbrio em vossos lares, ao redor de vocês, no trabalho, na vida social, o tempo todo. Estar no bem, pensar no bem, tem que ser uma prática constante, diária. Isso faz bem, bem para nós, bem para todos aqueles que nos rodeiam. A casa espírita sempre estará com a porta aberta, com as portas abertas. Nós sempre estaremos aqui prontos para ajudar, para auxiliar, porque isso nos agrada. E esse é o nosso bem-estar. O bem-estar contínuo, aquele que aprendemos através dos ensinamentos de Jesus, desse mestre amoroso que exemplificou, a história dele todos conhecem, não está encoberta para ninguém. Jesus foi o sol maior que iluminou as nossas vidas.
que preencheu os nossos corações de amor, de benevolência, preencheu os nossos corações de uma satisfação maior quando olhamos para aquele que necessita, que chora, aquele que procrastina, aquele que tem dúvidas, medo, rancor, raiva, ódio, sentimentos obscuros. Jesus é aquele que acolhe a todos, acolhe até bem aquele que sorri. Jesus acolhe aquele que sorri. Não é só para as pessoas tristes, fatigadas. Jesus se alegra com a alegria, com a felicidade. Jesus é o sol, irmãos. Jesus é o sol nas nossas vidas. Vamos fazer por merecer. Por que falo por merecer? Todos merecem, sim. Mas às vezes ficamos, por que não acontece? Por que não chega para mim? Vamos pensar como estamos agindo, pensando, raciocinando, refletindo, querendo e desejando. Vamos conversar conosco mesmo e pensar o que podemos fazer para melhorar. É um passinho de cada vez? Vamos dar um passo maior hoje. Vamos ser felizes. Vamos cantar um pouco mais, vamos olhar para a vida, para o céu, para as estrelas, para o sol que brilha. Vamos olhar os animaizinhos, vamos perceber aquele olhar que penetra dentro do olhar da gente. Uma felicidade, um sorriso de uma criança. É isso que precisamos nos atentar. Vamos deixar de lado a amargura, o mau humor. O desequilíbrio vem daí, do mau humor, da falta de ocupação. Uma ocupação. Para pensar em ter uma ocupação, mas não sei, o que eu posso fazer? Tem tantas portas pedindo para serem abertas. Vamos olhar, vamos procurar, vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo. Nesse momento, a vida é eterna. A vida é eterna. Ela continua na matéria, ela continua aqui. Ela é eterna. Quanto tempo estamos nos dedicando para as boas práticas? Para nos libertarmos das obsessões que tanto nos afligem. Tem alguém atrás de mim me perturbando. Tem alguém comigo me sugerindo mal. Tem um espírito malévolo que não me deixa evoluir, crescer, prosperar, pensar, agir. Quem é esse espírito, irmãos? Senão aquele que necessita da nossa caridade. Quem é esse espírito, irmão? Vamos no centro. Vamos pensar assim. Eu vou levar esse irmão para ser auxiliado juntamente comigo. Ele é meu irmão. Junto comigo ele vai. Vamos dar as mãos, vamos acreditar um pouco mais. Essa vida precisa dessa esperança. Sinto os irmãozinhos aqui meio desesperançosos. Não gosto disso que vejo. Quero ver florir em cada lar, em cada coração. Eu quero ver florir. Florir a alegria, a primavera, o sol, o raiar de um novo dia, de novas esperanças, de novas alegrias. Que as bênçãos do Divino Criador recaia sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre tudo aquilo que o Criador fez, sobre nosso Mestre Jesus, nosso sol maior. Que Deus abençoe a mim, a vocês e a todos. Levem a esperança com vocês. Muita luz no coração de todos. E até uma próxima vez. Estarei sempre por aqui. Não se esqueça. Lembre-se de mim. Eu sou aquele que deseja que o coração de cada um seja uma flor, todos os dias, a florir, a desabrochar. Muita paz.
Irmão querido, que essa sua doçura e luz retorne em forma de bênçãos ao seu coração, a nossa gratidão. E óbvio, nossa casa está sempre aberta à sua presença. Volte sempre que quiser e puder. E dentro desse clima de incentivo, de esperança, de alegria, eu nos convido agora a abrirmos os nossos corações, as luzes que já vêm sendo espargidas, distribuídas a cada um de nós. Que imaginemos esse sol, como disse o nosso querido irmão, esse sol de amor, se aproximando de cada um de nós, alimentando, fortalecendo o bem-estar, a alegria, a confiança, esse fluxo divino que nos anima, que nos dá a vida, que é a própria vida. E desta forma, irmanados todos, envolvidos e irmanados por esta luz amorosa, vamos imaginando que o nosso coração vai batendo e a cada nova batida, vibrações vão sendo produzidas, vão se espalhando por todos nós, pelos nossos corpos, ao nosso redor. E esta sala vai se preenchendo profundamente de luz e de vibrações amorosas. E esse amor vai sendo também encaminhado a todos os nossos irmãos no planeta Terra que precisam de paz, de conforto, de consolo, de aconchego e esperança. Pedimos a Jesus, esse sol de amor, que derrame as suas bênçãos sobre o nosso planeta, permitindo que a paz se torne cada vez mais uma realidade cotidiana e imorredora, e que cada um de nós, Mestre amado, possa ir se conscientizando, não apenas das suas bênçãos, mas do quanto podemos juntos nos tornarmos mediadores do seu amor. Abençoa esta casa, Mestre amado, abençoa todos nós, a todos os trabalhadores deste plano e do plano espiritual, e permita que sejamos dignos da vossa presença hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.